Existem 3 ações que estão baratas, mas muito baratas e que eu tô comprando aqui no mês de março, e nesse vídeo eu vou te revelar quais são essas ações, por que estamos comprando ela, falando tanto em meu nome como em nome do Clube do Valor, em nome dos nossos clientes de Wealth. Vou te explicar o meu método para selecionar ações e ainda trazer uma oportunidade para você melhorar a forma que você investe com ajuda profissional sem ter que necessariamente pagar R$1 por isso. Então presta muita atenção e de cara eu quero começar com a primeira. A ação que eu tô comprando aqui é a ação da Vale. Faz bastante tempo que eu tenho o Vale na minha carteira e para quem não sabe, quem caiu de paraquedas nesse vídeo, a Vale era uma mineradora brasileira gigante, presente em mais de 20 países, que vem subindo um pouco mais do que 100% nos últimos 5 anos, embora apresente uma queda de cerca de 15% nos últimos 12 meses. Recentemente, a Vale ela divulgou os resultados referentes ao 4º trimestre do ano de 2023, e um dos destaques foi o aumento do EBITDA da empresa, que cresceu cerca de 34% quando comparado ao mesmo período do ano anterior, puxado por um preço maior do minério de ferro e maior controle de custos e despesas. Isso é um fator que foi notado por alguns players do mercado financeiro, como é o caso da XP, que comentou que esse pode ser um bom motivo para manter as ações da Vale na carteira, e também o caso do BTG, que disse aí que a Vale conseguiu entregar um trimestre acima do que era esperado. E com os bons resultados que a Vale trouxe, ela também veio com uma nova divulgação de dividendos. Por conta do seu alto fluxo de caixa livre, a empresa aprovou o pagamento de dividendos na faixa dos $2 bilhões. A verdade é que nada disso me fez comprar Vale. O único indicador que me leva a comprar, e nesse caso manter e fazer novos aportes também em Vale, é um indicador chamado de Earning Yield, que é a relação entre o lucro operacional de uma empresa e o valor total que um acionista tem que pagar por ela, ou seja, o valor de mercado mais a dívida. E no caso da Vale, o seu Earning Yield está ali na faixa dos 20%, ela está dentro da lista das 20 ações mais baratas da bolsa. Presta atenção nesse número, já vou falar mais sobre ele, mas antes o que a gente tem de fato aqui é que Vale é uma empresa bem posicionada na minha estratégia, por isso tenho ela em carteira. Eu te pergunto, e da tua estratégia? Você tem uma estratégia de investimento? Eu tô aqui já há muitos anos no YouTube, há muitos anos gerindo carteira de terceiros aqui pelo Clube do Valor. E é claro, sempre coloco aqui as coisas sobre o meu viés, sobre o viés das minhas estratégias, daquilo que eu acho ser o melhor. Só que eu não acredito necessariamente que a minha estratégia é a melhor de todas. O ponto que eu bato o pé e que eu sou chato pra caramba aqui era a ideia de que você tem que ter uma estratégia. Investir sem estratégia, como o Joe Greenblatt já disse, é como correr numa fábrica de dinamite com fósforo em chamas. Você pode até sobreviver, mas ainda assim vai ser um idiota. E com todo respeito a quem não tem estratégia, o ponto é que se você não tem nada claro que te diga o que vai te fazer comprar uma ação, o que vai te fazer manter uma ação, o que vai te fazer vender uma ação, você vai tender a cometer erros como os que eu cometi lá atrás, como os que vários clientes meus cometeram, que é, por exemplo, investir numa empresa só porque você viu uma manchete boa sobre ela, quer seguir dica de algum colega de trabalho, de algum profissional de investimentos, ou de alguém que você confia, mas não sabe por que aquele cara deu aquela dica, tem convicção nos motivos porque aquela pessoa que deu a dica tem convicção. Ou pior, você vai tender a entrar na bolsa de valores quando ela tá na alta e sair na baixa. Tem vários estudos que mostram que a média dos investidores se comporta assim. Esse aqui, por exemplo, feito pela Alaska Asset, mostrou que 40% dos investidores resgataram de seu fundo de ações com menos de 1 ano de investimento. Né? Você fala aqui de investimento em bolsa, né? Que é investimento de longo prazo. E é por isso que você precisa sempre encontrar uma forma de saber o que fazer, saber quando comprar, saber quando vender. Uma das formas que a gente mais ajuda aqui os nossos clientes de Wealth no clube, com acompanhamento próximo e individualizado, que ajuda os nossos clientes a terem mais convicção sobre o que fazer. E aí você deve pensar, você está falando então que quer vender seu peixe, né? Que eu preciso de um apoio profissional. Não, você não precisa de um apoio profissional. É uma questão de troca. Você pode se dedicar mais tempo à tua carteira, em aprender boas estratégias, seguir boas estratégias. Se sim, eu quero te ajudar aqui com vídeos como esse. Ou escolher por um caminho que se dedica menos tempo e conta com um profissional para te auxiliar a fazer exatamente isso. Beleza? E uma das formas que eu encontrei para ajudar a minha audiência aqui no YouTube a ter mais clareza sobre como investir de forma gratuita é abrindo algumas vagas na agenda aqui de alguns especialistas do Clube do Valor para sessões gratuitas de análise e diagnóstico de carteira. Que é uma sessão de 1 hora em que um especialista vai olhar para ti, entender teus objetivos, entender o que você busca com seus investimentos, entender como é que você está investindo, vai mostrar o que está legal na tua carteira, o que a gente mudaria e por quê, e vai te apresentar um plano para você passar a investir com muito mais estratégia. A sessão de análise de carteira, por ser gratuita, ela funciona como se fosse uma amostra grátis do que são os nossos serviços de Wealth. E da última vez que a gente liberou algumas vagas para a sessão de análise de carteira, a gente recebeu comentários como esse. Eu recomendaria essa sessão, principalmente para quem não tem tempo para focar na evolução do seu patrimônio e acompanhar o mercado. Sim, isso aqui é algo completamente diferente do mercado. Foi uma análise imparcial e focada no investidor, com base no crivo do clube. Enfim, o ponto você entendeu, se você quiser
concorrer a uma das vagas que a gente está abrindo aqui. Basta apertar no primeiro link aqui na descrição ou aqui. Quando você vai fazendo isso, eu quero falar sobre a segunda ação que a gente está comprando nesse mês. Essa ação aqui se valorizou cerca de 29% nos últimos 5 anos. Ela teve um ganho muito grande nos últimos 12 meses, crescendo quase 60%. No último trimestre de 2023, essa empresa bateu todas as suas expectativas sobre lucro, surpreendendo o mercado com uma alta de cerca de 4% no seu lucro líquido. O motivo disso, segundo a própria empresa, foram o reajuste tarifário e o crescimento na prestação do seu serviço, aumentando o lucro operacional e mantendo a cotação similar da empresa. O seu earn yield fica maior e no caso aqui dessa ação, seu earn yield também está na faixa dos 18%, 20%. Falando aqui da Sanepar, ações de código SAPR11, que está também entre as 20 ações mais baratas da bolsa. Essa é a mais antiga da carteira. Nossos clientes têm Sanepar desde 2016. A gente começou a prestar os serviços de well e nesse período maior o resultado está sendo muito interessante. Para quem não sabe, a Sanepar é a empresa que presta serviço de saneamento básico para 345 cidades do Paraná, além de outras quase 300 localidades menores. E antes da terceira ação, 3 pontos muito importantes. Primeiro, esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, sou eu, porta-voz do Clube do Valor, explicando algumas ações que a gente está comprando nesse mês para os nossos clientes de wealth. Segundo, a estratégia aqui que a gente segue das ações mais baratas da bolsa é uma estratégia de longo prazo e idealmente deveria ser avaliada em períodos de 5, 10, 15, 20 anos ou mais, como no nosso backtest, que mostrou que essa estratégia foi muito bem no longo prazo, e como na gestão da carteira dos nossos clientes mais antigos, que estão conosco já há 8 anos, em que o resultado também foi muito bom. E terceiro, embora esteja estando 3 ações que estamos comprando aqui, nenhum cliente meu do Clube do Valor tem menos de 20 ações na carteira. Um motivo muito simples: gestão de risco. O que a gente busca aqui proporcionar para os nossos clientes é primeiro a preservação patrimonial e depois a multiplicação. Então, na carteira de ações, a gente diversifica 5% de peso em cada ação. E a carteira dos nossos clientes, elas costumam ter outras classes de ativos, como ações norte-americanas, como ativos de renda fixa, fundos imobiliários e por aí vai. Sempre que a gente fala que são 20 ações, uma galera pergunta: por que 20 ações, né? Grandes investidores falam números menores. Às vezes as pessoas se referem a Warren Buffett, que tem uma frase famosa que diz que a diversificação é uma proteção contra a ignorância. Às vezes eles se referem ao Lírio Parisotto, os maiores investidores brasileiros que também falam em concentração. Às vezes se referem ao Barsi, que diz abertamente que prefere concentrar papéis. E aí, por isso, muitas vezes eu vejo comentários assim, né, como do concurseiro, falando que diversificar também não é bom, como do Frederico, que acha que a estratégia é pulverizada, e como do João, que não pulverizaria a sua carteira. Só que existe um paradoxo aqui. Vamos ver o que o Buffett fazia quando ele era algo mais próximo de um investidor comum como você. Uma carta escrita em 1962, ele comentou que investia cerca de 80% do seu patrimônio em cerca de 20 diferentes ações. O Buffett só tem uma carteira mais concentrada hoje, que tem um peso de cerca de 50% em Apple, porque ele é um dos maiores investidores que existe. Ele tem centenas de bilhões de dólares. É muito difícil de comprar 20 diferentes ações no peso igual. 1% da carteira dele já é alguns bi de dólares. Ele compraria com isso muitas empresas de capital aberto nos Estados Unidos, por exemplo. Um Parisotto, que fala bem da concentração, também tem cerca de 12 diferentes ações, ok, menos do que 20, mas é uma carteira relativamente diversificada. O próprio Luiz Barsi tem aí mais de 11 ações na carteira hoje. Isso que são gênios dos investimentos. O que eu entendo ser adequado para o investidor pessoa física comum é de fato ter uma carteira de 20 diferentes ações. A gente testou a nossa estratégia no passado, identificou que o resultado foi muito bom e ações mais baratas, linha verde desse gráfico, inclusive venceram as ações mais caras da bolsa. E se tu quiser conhecer melhor essa estratégia ou se tu se identificou com ela, quer conhecer ainda 7 outras ações muito baratas, eu decidi disponibilizar de forma totalmente gratuita um e-book que te explica em detalhes essa estratégia de investimentos e também te revela, sem custo nenhum, 10 ações que estão muito baratas na bolsa nesse mês atual. Ou seja, eu quero te ensinar a pescar e te explicar como a estratégia funciona para que você entenda ela e comece a falar dela na nossa roda de amigos, com a sua família, etc. Para te levar adiante essa mensagem de que o que mais importa é você ter uma boa estratégia de investimentos. Beleza? Dito isso, terceira ação que estamos comprando aqui no mês de março. Essa ação aqui também tem um bom tempo na carteira, com ela a gente teve um bom resultado, né? Ela cresceu mais de 120% nos últimos 5 anos, embora nos últimos 12 meses ela esteja caindo cerca de 7%. O que estava sob o controle dessa empresa não está indo mal, né? O seu lucro líquido está num patamar bastante elevado, sua margem EBITDA está boa, acima dos 20%, bem acima da média histórica de 13,82%, sua dívida está super controlada, é quase zerada, mas ela está sofrendo com o mercado chinês, que está inflado por conta de uma baixa gigante no seu setor imobiliário, fazendo com que a China exporte esse aço excedente para o Brasil
a um preço baixíssimo, o que justamente contribui para que essa empresa fique barata, né? Um ponto bem importante aqui é que uma ação barata ela é muitas vezes uma ação impopular, uma ação que não passa por um bom período, em que alguns falam que não está num bom momento do ciclo, é por isso que ela fica barata, é por isso que as pessoas estão dispostas a deixar ela passar com um earning yield muito alto, nesse caso aqui, um dos maiores earnings yields da bolsa, na faixa dos 20, 25%. Estou falando aqui da Metalúrgica Gerdau. Se você quiser conhecer outras 7 ações baratas, aqui vai estar o link para o nosso e-book. Se você quiser conhecer algumas ações baratas, menos populares, menos conhecidas, vou deixar algum vídeo aqui. Se você quiser ter uma conversa, um bate-papo, uma segunda opinião sobre a tua carteira de investimentos com um profissional aqui do Clube do Valor, vai ser o primeiro link na descrição. Que março seja um excelente mês para você, um grande abraço e até mais.